Você deve ter notado que não param de falar sobre o El Niño, né? Ao invés de falar apenas, eu vou mostrar por que não param de falar sobre ele. Esse gráfico aqui é um gráfico que mede a anomalia na temperatura da superfície dos oceanos. É ele que é usado para medir o El Niño. O El Niño ele fica nessa região. Então a gente está vendo um El Niño, mas não é o El Niño 2026. Esse daqui é o El Niño 2023. Esse El Niño causou uma das maiores secas na história da Amazônia. Temperaturas altíssimas no Brasil, muita tempestade no sul. Esse El Niño um dos responsáveis também pelaquela super enchente, né? A grande enchente no Rio Grande do Sul. Esse é o de 2023. Olha como está o atual no mesmo dia, tá? Hoje. Esse é o El Niño 2026. Ele ainda está ganhando poder. E o El Niño, esse El Niño ele vai causar muita seca aqui na Amazônia, no Centro-Oeste, no Nordeste, e a tendência é até 2027 piorar bastante ali a seca. E no Sul vai aumentar muito as chuvas, a gente já está vendo o aumento de chuvas e de volume, e eu quero mostrar quais são as ações de mitigação que o governo anunciou, porque a gente está em época eleitoral e acabam não mostrando. E também mostrar para você que você já deveria, como pessoa, também já está tomando algumas ações, algumas mitigações de danos. Eu vou mostrar quais são as possibilidades, principalmente por causa do calor. Né? A gente agora vai passar por um veranico, o inverno não acabou, o inverno acaba mês que vem, ainda no dia 21 do mês que vem. Vai vir agora uma temperatura muito alta, que vai atingir o sul e sudeste também, quase 40 graus. Então eu já vou começar a falar sobre algumas mitigações com relação ao calor, porque eu falo muito sobre calor, sobre uns eventos aí perigosos. Ó, deixa eu já mostrar as ações que o governo anunciou com relação ao El Niño. O reforço no combate a incêndios, o governo anunciou quase 3 mil contratações de brigadistas, e brigadista é extremamente necessário. São verdadeiros heróis, essas pessoas. Eles combatem incêndios assim na cara do fogo. Alguns perdem a vida. Em 2024, alguns perderam a vida fazendo isso. Vão aumentar a fiscalização, já estão anunciando o aumento da fiscalização para combater o fogo, né, e criminoso, porque a gente sabe que a gente está num país que as pessoas aproveitam esse caos para atacar fogo. Preparação para as secas e estiagem, isso daqui é muito sério, porque há grandes chances da gente ver racionamento acontecendo. Monitoramento climático, eles vão unificar vários institutos de pesquisa, o INPE, o IMET, vários para ficar monitorando a questão do El Niño. Plano de emergência para defesa civil, preparação do SUS. O governo está adquirindo máscaras, mas também é uma questão pessoal que eu vou falar daqui a pouco. Vigilância de doenças, porque nesse período aumenta muito as doenças e principalmente esse maldito mosquito aí que transmite malária, dengue, chikungunya, zika. O governo também montou um painel para ficar acompanhando com vários especialistas. Prevenção de incêndio nas linhas de transmissão. Isso aqui é muito importante porque a questão de mitigação que eu vou falar tem a ver com aparelhos, né, relacionados com eletricidade. E ações diferenciadas por região. Por exemplo, o estado do Amazonas já decretou estado de emergência preventiva, porque o Amazonas vai sofrer provavelmente o ano que vem. Agora, deixa eu mostrar o que vai acontecer nos próximos dias, porque a gente vai ter um veranico. O inverno só acaba mês que vem, mas olha o que está acontecendo já. Ó, amanhã o calor já vai avançar bastante para o sul e sudeste. Toda essa região em vermelho está acima de 30, quase 40 graus. Quase toda essa região está quase 40 graus. Então vai atingir aqui o sul e sudeste. E na terça-feira a frente fria vai avançar de novo e vai fazer aquele impacto, que eu tinha mostrado isso naquele alerta. Toda vez que uma frente fria avança nessa velocidade aqui, como ela vai avançar na semana que vem, que se choca com uma massa de ar quente, isso causa muitos transtornos. Né? É o choque violento, isso aqui causa tempestades. Bem essa região do Paraná aqui, ó, onde cria tornados, isso aqui a gente pode ver de novo, tornados aparecendo na semana que vem. Então já fica de olho nisso. Agora, que mitigação de danos? Eu vou falar só em relação ao calor, porque quando a gente tem o El Niño, assim, ele seca muito essa região do centro do Brasil, né, do centro do continente inteiro. E aumenta muito, vem ondas de calor fortíssimas, assim, chega a 40 e poucos graus, provavelmente vai chegar nisso até em São Paulo. Então, o que eu recomendo como pessoa? Primeiro, esses aparelhos, a gente tem que aprender a fazer uso da palavra adaptação. Infelizmente, a gente vive numa condição mercadológica em que o custo aumenta, né, para a gente se adaptar e não sofrer tanto. Então, aparelhos ar-condicionado, climatizadores, purificadores de ar,
eles são essenciais. Isso é uma questão até de sobrevivência para algumas pessoas, né? Tem pessoas que têm comorbidades e com calor extremo elas passam muito mal. Então, já pensa nisso. Lembre-se que custo aumenta, né? Porque a eletricidade, não só a eletricidade aumenta porque você está gastando mais, mas como nesse período de seca, o governo acaba acionando as usinas de carvão, de gás, e aí isso aumenta o custo. Então, prepare o bolso. Então, o certo seria você já economizar agora, que a gente está em vacas gordas, né, nesse momento, né, apesar de não ser, e pensar que você vai gastar já no verão agora um pouquinho a mais para ter um pouco de conforto e evitar transtornos. Agora, tem uma técnica para diminuir a temperatura em ambientes internos que pouca gente usa, que é fazer isso aqui, ó. Pintar o telhado, laje, de branco. Isso daqui é uma prática que a gente quase não usa no Brasil. A gente usa essas telhas aí de cor de barro. Essas telhas absorvem o infravermelho do sol. O sol, ele transmite uma onda de calor, né? A gente sente, a gente sabe disso, né? Quando está no sol, está muito quente. Ele faz isso aí, ó. Quando a telha está marrom, o calor... Ó, deixa eu dar um pause. O sol, ele esquenta a telha e a telha transmite esse calor para dentro de casa. E isso até a noite, né? Ela vira com uma bateria, ela absorve esse calor todo, porque essa cor da telha é uma cor perfeita para ela absorver o infravermelho. E o infravermelho é a luz quente do sol. Aí, quando está de noite, ele retransmite para dentro de casa. Então, você literalmente fica dentro de uma sauna. E existe uma técnica fácil e, de certa forma, até barata, porque você não vai gastar com conta de luz, né, como ar-condicionado, que é você pintar de branco, porque o branco reflete o infravermelho. Então, ele não vai esquentar muito a telha. E quando for de noite, o ambiente interno vai ficar assim. Vai ficar mais fresco, né? Tende a diminuir entre 8 a 10 graus a temperatura interna da casa, principalmente no período noturno, que é o que a gente sofre, né? A gente precisa dormir, a gente não acaba dormindo péssimo no calor, e isso acumula estresse, acumula mais problemas de saúde. Então, pensa nisso, pensa em ar-condicionado. Infelizmente, a gente está numa... assim, é a solução que tem mais rápida, custa. Então, climatizadores, ar-condicionado, umidificadores e outra coisa, que é o que o SUS já está adquirindo, máscaras N95 e PFF2, porque há grandes possibilidades da gente ver muita fumaça no Brasil o ano que vem. Porque quando seca a Amazônia, a gente sabe que botam fogo e o governo tem muita dificuldade de conter essas pessoas. A gente está falando de um país muito grande. O governo anunciou muitas medidas, mas mesmo assim, a gente sabe que é difícil. Né? Quando pega fogo ali é muito rápido, alastra muito rápido e cria fumaça. Ano passado, ó, deixa eu mostrar. Ano passado não, foi em 2024, por causa do El Niño. Secou, aí um ano depois secou a Amazônia inteira e eles botaram fogo. Isso daqui é uma fumaça. Isso aqui foi o momento em que o Brasil teve 60% do território coberto por fumaça. E essas máscaras N95 e PFF2 são as únicas que seguram as partículas cancerígenas que saem dessas fumaças. Então, pensa em fazer um estoque disso. Não é caro. Nesse momento, não está caro. Se você esperar para o momento em que a demanda aumenta, aí não tem o que fazer. Aí o preço vai subir, porque demanda gera preço, né? Então, pensa em ar-condicionado, pensa no conforto, porque não é só conforto, é questão de segurança, é questão de saúde, né? Infelizmente, a gente tem que gastar mais, porque tudo está ficando mais caro, porque esse é o custo, é o famoso custo climático. Custa mais para o governo, custa mais para as pessoas, e vai acontecer isso. Adaptação depende dessas questões. O governo, ali, ele anunciou, deixa eu voltar aqui o governo anunciou ali, ó, um plano de prevenção de incêndios em linhas de transmissão. O governo ele tem que garantir a eletricidade. Isso aí realmente é questão dele, é responsabilidade dele. Porque a gente vai utilizar a eletricidade para a questão adaptativa. Né? Então, e tem essa outra opção que eu falei aí de pintar a telha. Pensa nisso agora. Pelo amor de Deus, não espera o tempo passar. Pensa nisso agora. Né? Compra ventilador. Hoje em dia tem esses ventiladores de teto. Enche a sua casa disso. Faça circulação de ar. Pinta a área externa da sua casa, o telhado, a laje de branco. Tem tintas que são baratas, tem tintas que aguentam bem isso. O governo devia até fazer uma campanha com essas empresas de tinta, né? Reduzir impostos para que... Isso aí seria uma solução incrível. A gente devia transformar o Brasil em um país de telhado branco, porque a gente está num país de altíssima incidência solar.
É isso aí. Espero que vocês se preocupem com vocês, porque o governo ele tem uma preocupação coletiva. Em muitos casos é reativa, não é preventiva. Então fica de olho nisso, se prepara e não espera o tempo passar para já tomar atitudes. Esse negócio de pintar o telhado é importante. Pensa nisso.